você pode se sentar. As crianças estão indo para a salinha. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, que bom que você está aqui. Como é bom estarem reunidos os irmãos. Crente, vocês tomaram café da tarde, né? Amém. Olha lá, teve um que tomou. Já prontamente tem um amém ali. Estamos aqui então na série O Testemunho de Cristo, na terceira palavra. É a mesma palavra compartilhada em Londrina. Nós recebemos do pastor Davi a palavra, mas parece que foi nós que preparou e mandou para eles. De tão enraizado que está o nosso DNA, graças a Deus. Amém? Pode soltar o slide lá. Está no 1 já. De manhã eu não expliquei, esqueci de explicar. Eu começo falando, eu vou explicar no final. Não explico. Então, vocês estão vendo aí uma listinha, são nomes de pessoas que foram salvas, tá? E aí eu explico melhor no final. Se eu não explicar, você me cobra. Bora passar aqui, então. O tema de hoje é o chamado de todos nós. Não foi eu que bolei, parece um tema que eu, costumo bolar, mas não é. Foi o pastor Davi. A série de palavras é baseada no texto desse ano. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus 24:14. Então a gente já está ouvindo aí uma série de palavras. Dá para baixar um pouquinho o ar daqui do altar para eu não ficar lutando com o papel, por favor? Então, a gente já está sendo trabalhado no Senhor com essa palavra. E eu creio que essa palavra vem de encontro a estação que a igreja está vivendo. Quem está fazendo curso de liderança aí? Levanta a mão. Tem alguns aqui? Olha lá, glória a Deus. Isso aí. Aguentaram eu de manhã, vou aguentar de novo à noite. Ora mais, gente, né? Ora mais, se consagra mais. Falando em orar mais, se consagrar mais, eu achei fácil essa semana que foi de Instagram, de rede social. Acho que a gente devia, mais uma semana. Quem topa comigo mais uma semana aí de Instagram? Gostei, hein? Sabe por quê? Que às vezes o devocional está atrasado, né? E aí a gente vê que com o Instagram sobra tempo, né? Às vezes a gente acha que a gente está se relacionando tanto no Instagram, está perdendo tempo. Que o Instagram fica mandando a gente para outros lugares, a gente vai indo e perde o foco. Não é mesmo, gente? Após a sua ressurreição, essa é a introdução, tá? Contextualizando vocês. Após a sua ressurreição, Jesus permaneceu 40 dias com seus discípulos. Ele esteve diversas vezes com os 11 apóstolos, dando provas incontestáveis da sua ressurreição, compartilhando com eles a respeito do reino de Deus. Jesus não partiu dessa terra para sentar-se à direita de Deus sem antes dar suas últimas e mais importantes instruções aos seus discípulos mais chegados. Então, eu queria que você já fosse mentalizando nessa noite, já fosse refletindo nessa noite sobre o que, de repente, você falaria para os seus filhos de mais importante antes de você partir, para as pessoas que você ama antes de partir. E Jesus estava assim, estava vivendo esse momento com os discípulos, dando as últimas palavras, ministrando o coração dos discípulos. Então, eu creio que esse tempo foi um tempo de extrema importância para os discípulos. E não só para eles naquele tempo, mas para nós também nesse tempo, nessa estação. Quantos creem nisso? Que o que aconteceu lá continua valendo para nós. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso. A grande comissão. Mateus 28, 16, 20. Quem já ouviu falar na grande comissão? Entre os cristãos é um tema bem falado, esse texto de Mateus 28. Então, Jesus dando ali suas últimas palavras, instruindo os discípulos. Olha, esse aqui tem que ser sua meta. Esse aqui tem que ser o seu parâmetro. Isso aqui tem que ser o seu propósito. Então, foi ali desafiador para os discípulos naquele tempo, mas eles tiveram esse embasamento de Jesus.
Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor, ela tem sido realmente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Obrigado, Senhor, porque realmente o Senhor tem deixado tão claro isso para os nossos corações. Pai, o propósito, Pai, a direção para os nossos dias. Obrigada, Jesus. Eu oro, Senhor, para que eu e os meus irmãos estejamos aqui nessa noite com a mente aberta, com o coração receptivo, Pai, para aquilo que a Tua palavra pode fazer, Pai, em nós. Transforma-nos, Senhor, é nossa oração nessa noite. Nós não queremos, Senhor, ser cristãos conformados, Pai, com aquilo que está no mundo, com o presente século, Pai, e com o governo desse mundo, Pai, mas nós queremos o governo do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, e por isso, Senhor, nos apropriamos da Tua palavra, Pai, nos derrama, Senhor, nessa noite, uma porção, Senhor, do Teu Espírito, uma unção nova, uma graça, Pai, para que, Senhor, nós possamos estar alinhados, Pai, e aqui, Senhor, poder receber tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós oramos assim, confiantes de que o Senhor já ministrou o nosso coração, já nos preparou, Pai. A Tua palavra, Senhor, agora vai cumprir o seu propósito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, palavras, no final, né, do tempo que Jesus viveu aqui na terra. Palavras importantes, palavras que a gente chama da grande comissão. Nós não temos ideia do paradigma que Jesus estava quebrando ao declarar essas palavras. Sabe por quê? Porque Israel ele não estava acostumado a ir. Israel era um modelo para as nações. Lembra de Salomão? A rainha Sabá? Quantos lembram da rainha Sabá? Ela foi ver aquele governo e ela ficou admirada com tudo que estava acontecendo ali, com a sabedoria de Salomão. E realmente tinha motivos para ser assim, para estar admirado, porque realmente era muito grandioso. Salomão era muito sábio. Era um reino realmente de dar inveja às outras nações. E eles estavam, né, Israel estava acostumado a ser assim, e Deus tratar Israel dessa forma. Só que Jesus veio e quebrou esse paradigma. Agora vocês vão. Agora vocês não vão ficar mais sentados. Agora vocês não vão se preocupar mais tanto olhar para dentro de Israel. Agora vocês vão às nações, né? E Jesus estava dando uma ordem, um imperativo para eles. Pelo contrário, em vez de olhar para fora, eles deveriam ser a luz para os povos, um exemplo para todas as nações. Ele intencionalmente quebrou esse paradigma quando disse: agora vocês terão de ir, para que todas as famílias da terra finalmente possam ser abençoadas. Ao declarar a grande comissão aos seus discípulos, Jesus estava mostrando que ele só tem uma maneira, um instrumento, um veículo para alcançar a igreja, alcançar o mundo com as boas novas, e é através da igreja. E às vezes a gente fica, né, pontuando: o governo está ruim, a economia está ruim, e aí a gente vai terceirizando certas coisas. Sabe, irmãos, chegou o dia da gente começar a trazer para o peito. Sabe por quê? Porque Deus quer trazer, sim, transformação para o mundo, mas não vai ser através de outras coisas que a gente imagina. Vai ser através da igreja. Nós temos esse chamado. É sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Ou seja, essa é uma tarefa de todos nós, que exige fé, obediência e senso de urgência. A grande comissão está fundamentada em 5 pilares. Então, vou falar rapidamente aqui de 5 pilares. O primeiro pilar da grande comissão, a autoridade. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A autoridade aqui, exousia, refere-se ao poder, jurisdição, absolutos, no sentido de que não existe absolutamente nada que esteja fora do controle soberano de Cristo. Por isso Deus, você conhece o texto de Filipenses, né? O exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então Jesus estava
cheio de toda aquela autoridade, podia derramar autoridade sobre os discípulos. E nós recebemos dessa autoridade. E essa autoridade é o ponto de partida. Aquele que um dia foi enviado por Deus, agora também está enviando cada um de nós. Para isso, ele está repartindo com a igreja toda a autoridade que estava sobre ele, para que nós possamos fazer as mesmas obras que ele fez. E digo mais, obras maiores. Que privilégio nosso participar desse projeto mais maravilhoso da face da terra, que é estender o reino de Deus sobre toda a terra. Eu e você somos chamados, somos comissionados. O segundo pilar da grande comissão, o propósito. Gente, o propósito a gente já tem falado algumas vezes aqui. No Integração, você ouviu o propósito, sim ou não? A visão e o propósito. E às vezes eu acho que o pessoal ainda está voltando naquele velho lugar, onde achar que a vida tem que me levar. É até uma música, né, secular, vida leva eu. E precisamos aprender que não é a vida que nos leva, que somos nós que levamos a vida, somos nós que conduzimos, somos nós que somos cabeça, somos autoridade. Vejam, vocês comprariam um navio e colocariam na garagem da sua casa? Não tem propósito. Mas alguns cristãos são chamados por Deus. Como vocês estão vendo que está aqui na grande comissão, está na palavra, eu não inventei esse texto. Nós somos convocados a ir e fazer discípulos. É uma convocação, não é um convite. E simplesmente Deus nos deu dons e talentos. Você pode até dizer assim, eu não sou tudo isso. Mas a Bíblia fala que Deus nos fez de modo o quê? Maravilhoso. Eu e você fomos feitos por Deus, fomos formados pelo Senhor de forma maravilhosa, tão misteriosa, a gente não consegue sondar como que é isso. No ventre materno de uma mãe, a gente não consegue. E realmente todos nós, um tem habilidade disso, outro tem habilidade daquilo, dom para aquilo, dom para isso. Se você tem dom de instrumento, venha e fale com o Raul. Mas tantos dons. E a gente sabe o que a gente faz como crente? A gente se esconde numa garagem. Mas nós somos um navio potente, feitos, desenhados, fomos planejados para ir nas águas profundas. E às vezes a gente se contenta com tão pouco. A gente só vê o cheiro da água e fica, tá bom. Alguém foi. Esse é o testemunho daquela pessoa. Nossa, Deus fez aquilo. Que maravilhoso. A gente ouviu o testemunho do Michel. E Deus tem feito coisas grandiosas na vida de tantos irmãos, mas a gente não pode se contentar em só ouvir o testemunho, nós estamos aqui para viver. Então, nós temos um propósito, nós temos uma visão, nós estamos indo para um lugar, nós não ajuntamos pessoas aqui e por ser aleatório. Hoje eu fiquei com vontade, acordei, quero fazer um culto, ou quero fazer uma célula. Tem um propósito. E você precisa compreender qual é. Tudo que Deus realiza, Ele o faz com propósito. Quando o pecado entrou na raça humana, ele não foi pego de surpresa, porque já tinha um plano muito bem definido. É importante observarmos como os verbos aparecem na língua original do grego, né? Indo por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, ensinando a guardar tudo que eu tenho ensinado. É isso que a gente faz aqui. A gente ensina, a gente derrama a palavra do Senhor sobre a vida das pessoas. Vocês estão aqui no domingo, vocês estão ouvindo o quê? Palavra. Segunda, terça, célula, palavra. Você vai no discipulado? Palavra. Você vai na integração? Palavra. E assim sucessivamente em todos os lugares. Por quê? Porque Deus quer estender o seu reino e isso faz parte. Nós estamos vendo esse processo. Então, não dá para ser aleatório. Não dá para viver deliberadamente, sem ter nenhuma visão. Nós não fomos feitos somente para acordar, seguir uma rotina, ir para o trabalho, volta para casa, faz a janta, dorme e vai no dia seguinte. Isso nos traria tristeza, isso rouba o propósito, rouba a alegria. Rouba os planos que o Senhor tem para nós. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar e aprender que nós temos propósito. E qual é a vontade do Senhor? Que todos os homens sejam salvos, sim ou não? E cheguem ao pleno conhecimento de Cristo.
Eu faço parte disso, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. O que Jesus não disse, é interessante, né? Porque eu falei o que está na palavra e foi o que Jesus disse. Mas o que Jesus não disse? Ei, será que, por favor, já pediu para o seu filho lavar a louça? Quem aqui é pai e mãe? Por favor, por favorzinho, você pode colaborar com o serviço doméstico? Daqui a pouco até nas empresas está assim, os chefes com os funcionários, a coisa está indo tão ruim, essa geração é tão abençoada, vou profetizar, tão abençoados, né? Tão proativos, Jesus, amém. Vamos profetizar, não vamos reclamar, né? Glória a Deus. E aí Jesus lida com um tipo de cristão assim também, ó. Se isto não for atrapalhar vocês, igreja, se isso não for atrapalhar você, crente, eu espero, né? Jesus falando, se eu não for te atrapalhar, você pode, por favor, cumprir a missão. Oh, Deus, se eu não for causar assim, nenhum transtorno. Parece brincadeira, mas eu acho que tem crente que às vezes a gente tem que fazer assim também para ele, ó, por favorzinho. Será que vocês poderiam fazer isso para mim? Olha, gente, essa palavra não fui eu que fiz, tá? Foi o pastor Davi, parece que foi eu, não parece? Será que vocês poderiam considerar essa possibilidade? Não, Jesus deu uma ordem, façam. É imperativo. E ele sabia quando ele deu essa ordem que isso é que faria todo sentido para nós. A nossa alegria e a nossa plenitude está em fazer a vontade do Pai. Eu tenho um alimento e o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele sabe que a gente vai viver sem propósito, vai viver uma vida infeliz, uma vida aquém, sabe? Eu disse hoje de manhã, Abraão, ele pensava pequeno, por isso que Deus falou assim, sai da sua tenda. Sabe por quê, irmãos? Porque ele queria ser pai, ele queria ter um filho. Mas Deus queria dar povos para Abraão. Ele queria que Abraão saísse do quadrado, a gente se limita muitas vezes. Ai, que Deus quer dar para mim uma casa, uma piscina, não sei o quê. Deus quer te dar amigos, discípulos, para frequentar a sua casa e usar a sua piscina. Porque piscina sem amigo não tem graça. Não tem graça. E fazer discípulo é que faz as coisas realmente terem sentido. E vai trazer, sim, vai gerar, algumas vezes, transtornos, que você vai aprender a ter alegria em resolver. Às vezes a minha casa está de ponta cabeça, às vezes as discípulas estão fazendo bagunça também. E sabe o que eu penso? Eu falo, obrigada, Jesus, porque o Senhor me deu filhos, me deu marido, me deu discípulos, eu tenho muita bênção. Então, eu não fico brava e chateada por ter que resolver algumas coisas, eu fico feliz, mas são tantas coisas, né? Deus vai levar meu dia todo, né? Glória a Deus. Glória a Deus, nem tem tempo para o Instagram, sentar. Tem negócio de jogo, de filme, de televisão, não me pega. Eu já, naturalmente, né, com todos os 3 filhos que eu tenho, mas as ovelhas, já não deu. Jesus não nos convoca para fazermos mais admiradores, vão e façam admiradores por todas as nações, nem bajuladores, muito menos seguidores no Instagram. Será que Jesus vai, né, te acordar de madrugada e vai falar assim, estou vendo que você tem poucos admiradores, poucos seguidores no Instagram. Acho pouco provável. Ele não liga para quantos seguidores você tem no Instagram. Agora, ele sabe quantos discípulos você faz. Se é 0 discípulos, se são 3 discípulos, se são 12 discípulos, se são discípulos de discípulos, ele vai te fortalecendo para chegar nesse lugar. E aí, onde ele nos quer, ele nos convoca para fazermos discípulos. Não apenas pessoas que conhecem o Evangelho, mas pessoas comprometidas com o Evangelho. Igreja, por favor, que Jesus não vai vir para tomar a sua ficante. Entre os jovens tem isso, né? Tem aquele relacionamento rápido, sem comprometimento, coisa do Satanás mesmo, né? Mas enquanto eles acham que está beijando a boca de alguém bonito só, ou bonita,
é o Satanás que está, né, por trás, fomentando tudo aquilo. Também está atrás disso a nossa falta de comprometimento. Jesus vai buscar uma noiva, aliançada, comprometida. Irmãos, o tempo está rugindo, está chegando. Cada vez mais você vê uma notícia aqui, você vê outra notícia ali. Está chegando o tempo. E a noiva tem que estar preparada para a hora que o noivo chegar. Senão não teria a parábola das virgens. 5 prontas, 5 que não estavam prontas. Aí 5 foram, as 5 ficaram. Quase a metade. Talvez você pensando aqui, ó, metade vai, metade não vai. Não, pastor, eu vou trocar de lugar. Preparadas, comprometidas, gente que cresceu espiritualmente porque aceitou viver uma vida de renúncia. Para você se desenvolver espiritualmente, você vai precisar aprender esse caminho do sacrifício, de renúncia. Se Jesus tinha Pedro para afiar o próprio Jesus e nos ensinar algo valioso, por que a gente não vai ter amigos assim também para nos afiar? Opa, não está na hora de parar de falar não, gente, não corta meu microfone aqui. Comprometidos, aliançados. Casamento tem renúncia, sim ou não? Com os filhos, eu duvido que seu filho chorou de madrugada, você falou assim, amanhã eu resolvo. Essa noite eu fui, ali estava com desconforto, eu acordei de madrugada, peguei a Alice, coloquei na banheira. Filha, tá melhor assim? Tá, a barriguinha dela estava doendo. Tá melhor? Passou a dor? Tá, de madrugada. Eu vou falar para ela amanhã? Não, só que daí a gente acha que viver uma vida com Deus não vai ter renúncia. A gente não quer, nós queremos ficar aqui, ó, na linha e na zona do conforto. Nela não há crescimento. E eu vou falar para vocês, eu cresci muito quando eu casei, mas cresci também muito quando fui mãe. E assim é ter discípulos. E assim é obedecer, porque também eu não vejo outra escolha. Não tem, porque é imperativo. Vão e façam discípulos. Não tem outro caminho, você vai ter que renunciar. Às vezes você vai renunciar ao seu futebol, que é bem no dia da célula, que todo mundo pode. Aí você ama aquele futebol, você vai ter que... Eu não sei o que Deus vai te pedir. A novela, já deveria ter, né? Enfim, mas tem gente, tem uma família nova aqui, né? Não precisa saber tudo, né, gente? Vamos aliviar para eles hoje, será? E aí, gente, a gente espera crescer. E às vezes, sabe o que a gente vê? Todo mundo voando no Senhor. Porque aceitou os desafios da vida espiritual. E às vezes a gente fica emperrado, porque não quer abrir mão de certas coisas na vida. E às vezes coisas tão pequenas. Tão pequenas. Não quer, às vezes, dar cara a tapa. Olha, ser líder é assim. Ser líder é desafiador? Líderes, levantem as mãos aí. É desafiador? Muito. Vou falar para você, estou pastoreando e continua sendo desafiador, não mudou o jogo, né? Você só vai subir. Parece que, né, Jesus, me ajuda aí, Jesus. Vai assim, mas graças a Deus por isso, sabe, irmãos, eu não parei de crescer. Eu não me dei esse luxo, nós não nos damos esse luxo, continuamos estudando, buscando a palavra, orando, jejuando, discipulando, andando milhas a mais. Por quê? Porque eu aceitei o ID, eu aceitei ser convocada. Que Deus nos livre de sermos uma igreja com muita adesão e pouca conversão. Nós tem tanta gente nessa igreja, gente, vira e mexe, sai alguém daqui ali, porque não aceita o propósito e a visão. E eu vou falar para vocês, né? Eu na carne, eu tenho que orar e jejuar, mas eu na carne, eu olho para alguns irmãos e falo, nossa, vai com Jesus, vai. O Senhor é contigo. Confessando meus pecados também aqui. Porque são pessoas que são difíceis, não querem nada com o reino, querem nada com Jesus. E Deus quer alguma coisa com quem não quer? Ele não quer e eu vou querer? Eu não quero também. Simples assim. Depois que eu prego, você vê no próximo culto quem que foi embora da igreja. Com muito entretenimento e pouca transformação. Vocês homens, vocês cuidadem, as mulheres estão fazendo culto e vocês estão indo jogar futebol, hein? Pelo menos leva um amigo. Pelo menos.
Vocês estão ouvindo, né, homens? Nós vamos aqui adorar o Senhor, né? É nosso dia da mulher, nós vamos devolver a glória para Ele. Vocês vão comer porco? Jogar bola. Ó, com muitos religiosos e poucos crentes de verdade. Crente que acredita mesmo, que vive mesmo o Evangelho. Ser discípulo não é apenas conhecer o Evangelho, mas se deixar ser transformado pelo Evangelho. Pastor Davi. Essa frase foi tão boa que eu falei, deixa eu deixar claro que é a autoria do pastor Davi. Não adianta eu conhecer, não adianta ler. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo sabe a Bíblia, mas ele não é transformado. Ele sabe, de trás para frente, de frente para trás. Tanto é que ele foi tentar Jesus, ele tentou como? Dentro da palavra. Ele falou versículo bíblico. E Jesus falou, não é bem assim não. Está na palavra também isso, isso, isso. Terceiro pilar da grande comissão, a abrangência. Esse é o nosso desafio como igreja. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Tem gente que acha que o pastor tem que fazer tudo. Graças a Deus que não tem. Eu nem tenho talento, todos os talentos, nem todos os dons, a começar pela cozinha. Não sei cozinhar direito. Se você, irmão ou irmã, que sabe cozinhar, não falar assim, eis-me aqui, nós vamos passar fome nessa igreja. Aí eu vou falar até o ano que vem. Não, suspende o negócio do jejum aí, que a gente não come mesmo, então deixa para lá. Eu tenho que colocar à disposição do Senhor meus dons e talentos. É do Senhor. Colossenses 3:23 fala, fazei tudo como para o Senhor e não como para homens. Estou lavando os pratos, estou lavando para o Senhor. Estou lavando o banheiro, estou lavando para o Senhor. Estou cuidando de criança, estou cuidando para a glória do nome do Senhor. Estou abrindo minha casa para receber célula. E esse é um dos maiores desafios, eu acho. Um dos, não o maior. Um dos maiores desafios, receber as pessoas em casa. Né? E depois, né, quando as crianças, já tive célula evangelística há muito tempo em casa, as crianças vão, às vezes a família não conhece Jesus, a criança não tem toda aquela educação, né, que vocês imaginam, e aí ele vai e quebra suas coisas. Eu já oferto no altar do Senhor. O Senhor pega os cacos com alegria. Obrigado, Jesus, já é teu de volta, amém, glória a Deus. E joga no lixo. E só que a gente não sabe fazer as coisas simples. Como que a gente vai querer, ó, no final, investir em missionários? Nós não estamos fazendo o básico, que é o arroz com feijão. Está preocupado com a cortina. Agora, me falem, eu nunca fui, mas se você foi, você me fala nessa noite. Vai que. Você já foi no velório, cujo cadáver estava segurando a cristaleira que ele amava? Eu nunca fui. Mas por que cargas d'água a gente se preocupa tanto com essas coisas que vão ficar? Me respondam. Isso não é importante. Isso não é relevante. Que tênis, que bolsa, sei lá o que seja importante para você. Importantes são as pessoas. As pessoas é que importam. A espinha dorsal dessa igreja é célula. Por que é célula? Porque lá dentro dessa célula tem pessoas. Antes a gente não tinha nem isso aqui, ó. Não tinha. A gente orou para ter. E graças a Deus que tem. Antes era uma caixa. Mas o ministério, ele ainda é secundário, perto do amor e do chamado que a gente precisa entender, que é realmente levar Cristo para as pessoas. Vocês estão compreendendo? A gente não faz o básico. A partir do lugar de onde estamos, às vezes a gente não fala de Jesus para o vizinho. Sim ou não? Às vezes a gente não sabe quem é o vizinho. Às vezes a gente nunca nem ministra o vizinho. Sabe por quê? Porque a gente canta aqui, tudo é teu, minha casa é meu dinheiro, meu destino por inteiro. Você não para nem uns segundos, nem uns minutos para ministrar lá a vida do seu vizinho, e você vem me cantar aqui que o destino é do Senhor? Nessas horas, gente, ajoelha e ora só, não canta. Não está vivendo ainda. Se você sabe que você não está vivendo, ajoelha e ora. Joelho, só joelho. Porque nós não fazemos o básico, e isso é muitas vezes. Está lá alguém morrendo no seu trabalho. Aquele problema no casamento, que você fala, meu Deus, está muito difícil. Aí você fala assim, olha, fica tranquilo que em setembro vai ter boas notícias e eu vou na sua casa. Irmãos, precisamos entender que boas notícias é um estilo de vida, que a comissão é um estilo de vida. E que eu paro sim a minha agenda para ouvir o Senhor, vai lá agora e fala isso para aquela pessoa. A gente não vai. Sabe por quê? A gente não busca.
A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É tudo superficial, não tem todo o coração. Eu vou cumprir uma tabela. Nossa, nem vou entrar no Instagram, porque se meu líder vê que eu estou no Instagram, mas pensando bem, ele não pode estar no Instagram, então tudo bem, eu vou entrar no Instagram. Não sei o que as pessoas conjecturam de verdade. E aquilo não está sendo para o Senhor. Isso não é buscar a face do Senhor coisíssima nenhuma. Buscar a face do Senhor é realmente tirar, se consagrar. Isso aqui iria me custar. Não. Davi fala, eu não vou dar nada para o Senhor que não tenha me custado nada. E como que você vem me falar que de repente essa semana é de massa, mas você não está nem aí para massa? Aí você fala, vou ficar sem chuchu e massa. Você não liga, não dói, não tem renúncia. Evangelho é renúncia. Você ia ter uma vida boa, agradável, confortável, mas você entrega tudo por causa do amor de Cristo, porque você achou uma pérola de grande valor. A verdade é que muitos cristãos não acharam a pérola. Não acharam. Porque quem acha, fica apaixonado, fica debruçado. Eu preciso da pérola e a minha vida é a pérola. Falta amor. Falta amor na comissão, falta amor para a gente obedecer essa comissão. O quarto pilar da grande comissão, as implicações. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deve ser porque eu já li várias vezes esse texto, então eu consigo falar nessa velocidade do WhatsApp 2, né? As implicações, indo, discipulando, batizando, ensinando, isso demanda. É um processo. Tem gente que às vezes sai daqui e fica bravo, porque tudo para nós é um processo. Nós respeitamos o tempo de crescimento como se você fosse uma flor. Você tem seu tempo de nascer, de florescer, você tem que levar água. É cuidado, é um zelo. Primeiro eu sou amado, recebo do Senhor, sou curado, depois eu vou. As pessoas não querem pular os processos. Tudo isso fala sobre um processo muito bem definido. Todo crente de verdade precisa experimentar para ser integrado à vida da igreja. A gente tem aqui uma integração, são 5 semanas. Para que as pessoas nos conheçam como igreja, vejam nossa visão, o nosso propósito. Nós não estamos brincando. Para nós o evangelho é coisa séria, Deus é coisa séria. Aí tem gente que já está acostumado, chega em qualquer igreja, pega o microfone, já prega, não sei o quê. Aqui a gente ministra com temor, com oração, com jejum, não se achando capaz, e graças a Deus pelo Espírito Santo que nos capacita. Processo, as pessoas não entendem processo. Está lá, sabe o que os líderes estão fazendo? Me mandando os devocionais dele todo santo dia. Sabe o que eu, pastora, estou fazendo? Lendo os devocionais deles. Falando, irmão, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Um cuidado com a liderança. Que a gente cuida bem de perto. Porque são pessoas que estão cuidando de outras ovelhas. Algumas pessoas não estão dispostas a passar pelo processo. Oba, eu vou, chego, tá. Não estou contente, porque aqui não tem isso e não tem aquilo. Tudo bem, você é livre. Escolhas. Observe que o marco inicial é o batismo nas águas, depois o ensino. Experiências únicas que acontecem no contexto de uma igreja local, onde a pessoa está participando efetivamente. Aqui, para você realmente estar integrado, você vem no culto, você assiste o culto. Mas quando você vai na célula, você é parte integrante daquilo que está acontecendo na célula. Eu sou ministrado, lá tem evangelismo, lá tem comunhão, lá tem o ensino da palavra, lá tem exortação, lá tem pastoreio, lá eu vou falar minha vida, vou ser ministrado, alguém vai orar por mim, tem cobertura espiritual, tem tudo isso. Aí eu tenho um compromisso, não vou poder ir. Ué, mas a célula não era compromisso? Você é só ficante do corpo de Cristo? E acha que vai, quando Jesus voltar, vai poder dizer, oi, também quero ir? E pelo que eu vejo da parábola, realmente vai ter muita gente falando assim, eu acho que eu tenho que ir. Está achando tudo errado. Que Bíblia que as pessoas estão lendo. Não nós, espero.
Mas que Bíblia é essa que você acha que você escolhe o dia que você... Vocês imaginam nós, pastores? Hoje eu não quero ir, eu não vou na igreja hoje, não vou pregar. Você vem aqui, você está aqui 6h30, não tem pregação, ou não tem um louvor, porque são pessoas comprometidas também. Não dá. E tem gente que quer ter esse nível de comprometimento, ou nenhum, né? Porque, biblicamente, não existe negócio de crente que não tem igreja. Crente que não vai na igreja. Esse corpo de Cristo. Cadê a mãozinha da família Adams? Tananana. Crente que não participa. Não sabe o que é? É que agora, né, encontrei essa igreja aqui boa, tem uma palavra boa. E aí eu vou sentar aqui nesse banco e vou só ouvir. Olha, tá tudo certo, você vai ter que sentar no banco e ouvir algumas palavras sim. Mas você não vai viver disso. Não vai viver só disso. Você precisa disponibilizar para o Senhor. Que você seja curado, transformado em nome de Jesus. E nós respeitamos os processos, todos eles de cura. Amamos sua vida, vamos orar o tempo que for necessário para que você seja restaurado. Mas não pense que o banco é o lugar do crente. Ele tem que interagir. Ele tem que entender o seu grau de responsabilidade e de comprometimento. Crente que não se envolve. Crente virtual. Antes era só bichinho virtual, agora tem crente virtual também. Pode descer o cajado nesse, que você acha que é o virtual? Tem um relacionamento virtual com Cristo, um relacionamento virtual com o corpo, né? Uma vez a cada 2 meses. Eu não sei, gente, eu não sei. Mas tem gente que pensa assim como toda pessoa precisa ter uma família e todo ramo precisa ser parte de uma árvore, quem está plantado recebe vida e dá frutos. Tinha lá uma irmã na célula. Eu falei assim, vamos fazer integração, vamos fazer parte do corpo de Cristo. Eu já tenho uma igreja. Eu falei, então o que você está fazendo aqui? Você tem sua igreja, você não está plantado lá? Seu pastor sabe que você está aqui? Como é que eu vou te regar para você dar flor lá? Dar flor lá, fruta. Eu não estou te entendendo, irmã. Me ajuda aí, gente. O que eu falo para a cidadã que está lá? Não sei nem o que falo, fico assim. Então... Toda ovelha precisa fazer parte de um rebanho e ter um pastor que cuide bem dela. É seu direito de ovelha ser pastoreado. Sabia disso? É teu direito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o estatuto da ovelha. O 5º e último pilar da grande comissão, a condição. Como Jesus poderia dizer que estaria com eles se logo em seguida eles os estaria deixando? A resposta é por meio do Espírito Santo. Por isso, suas últimas palavras para os seus discípulos, lá no livro de Atos, foram: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Receber o Espírito Santo é poder para ser testemunha. Mas tem gente que está achando que é só para falar em línguas o Espírito Santo. Não é para a grande comissão, como não? O Espírito Santo é poder, gente. O Espírito Santo, lembra, está escrito lá a promessa do Senhor nos últimos dias. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Não é assim? É para todos nós, para todos os filhos e filhas, é para os gêneros, para as crianças. Estão cheios, as crianças entendem mais rápido que nós. O Rafael estava lá outro dia, mãe, evangelizei 2 pessoas lá no clube. Glória a Deus. Está uma gracinha. Entendendo a comissão antes de nós velhos. Verdade. Dando uma lição em nós. Será que eu já evangelizei lá no clube? Eu já, no caso. Eu gosto muito de evangelizar. Gosto muito de falar de Jesus. Para mim é um combustível. Eu preciso falar de Jesus. Parece que aquele dia não aconteceu. Jesus, né? É viciante, viu? É um caminho sem volta. Uma alegria de ministrar as pessoas. Mas às vezes você se intimida. Saiba que o Espírito Santo está sobre você, em você, para que você traga as boas notícias. Você foi comissionado, você tem autoridade sobre a sua vida. É um chamado, gente. As pessoas lá fora estão carentes.
carentes de serem ministrados. Às vezes você acha que, é porque eu não sei tanto da Bíblia. Irmãos, é só de você ouvir uma pessoa que está passando por um problema, você já está ministrando a vida dela. Você ouve e fala, posso orar por você? Pastor, eu passar um mico. Passa para a glória do nome de Deus. Para você é uma vergonha, para aquela pessoa é uma esperança, é um clarão de luz na vida dela. Às vezes você fala assim, eu não oro bonito. Irmãos e irmãs, o mundo está carente de oração. Oração verdadeira, que contém a palavra de Deus. Não é de beleza. De beleza o mundo está cheio. Belezas que são superficiais, efêmeras, que um dia está aqui, outro dia não está mais. Eles precisam de consistência à palavra de Deus. Se você sabe um versículo, então você tem uma espada para lutar na grande comissão. Então, a comissão é para mim, para você, para todos nós. Não é só para o pastor. Sabe o que é? Eis-me aqui, envia meu líder. Nossa, meu pastor prega tão bem, né? Glória a Deus, nossos pastores pregam muito bem, mas vai eu mesmo. Porque eu estou aqui, meu pastor não está. Pastor não é onipresente, sabia disso? Mas o Senhor é aí, Ele está com você, Ele quer derramar uma palavra que é dele para o coração daquela pessoa. Que vai satisfazer, que vai gerar paz, que vai gerar alívio. Às vezes a pessoa não precisa da resolução do problema, sabe, naquela hora. Ela precisa da paz que nós carregamos, que eu e você temos para derramar sobre a vida deles. Durante todo o ministério de Jesus, quase sempre que um milagre acontecia, ele advertia as pessoas, os seus discípulos, para que nada falasse sobre o que havia acontecido. Primeira razão, porque ele ainda não havia completado a sua obra. Sabe, ele queria que ele fosse a boa notícia. Segunda razão, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles. E aí o Espírito Santo, ele nos empodera. Eu e você temos já o Espírito Santo. Pode passar o vídeo. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Obrigado. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro.
podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... podia... Oscar, e aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto, eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Inclusive foi nazista, mas ele amou as pessoas. Ele foi uma pessoa de grande ajuda humanitária, numa época muito difícil para os judeus. Não se esqueça, eu e você temos muitos recursos, talvez não financeiro como o Oscar tinha, mas Deus nos entregou talentos, Deus nos deu uma casa para receber e amar pessoas. Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu espírito. A gente não pode desperdiçar, porque no final das contas vai ser sobre as pessoas. No final das contas, Deus não vai te perguntar: ei, tua casa, teu carro, teu celular. Não vai ser isso. Deus vai perguntar: e as pessoas? Aquele slide do começo era uma lista das pessoas que estavam lá, que o Oscar Schindler conseguiu salvar. Será que tem alguém na sua lista de oração? Vamos sair comprometidos nesse culto a fazer uma lista, a ter uma lista. Sabe, eu creio que Deus quer trabalhar isso em nós. Deus quer desenvolver isso em nós. Tantas pessoas podem ser salvas ao nosso redor. Será que no final a gente vai ter desperdiçado recursos, vai falar algo como ele falou? Aqui tem 2 pessoas, ali tem 10 pessoas. No seu trabalho tem quantas pessoas? Aonde você estuda tem quantas pessoas? Deus quer usar você. A comissão é para você e para mim. A comissão é um chamado para todos nós. Que a gente possa compreender essa palavra e sermos pessoas que vivem com propósito. As demais coisas o Senhor acrescenta, as demais coisas Ele faz. Deus dá provisão para aqueles que têm propósito, Deus vai fazer. Não se preocupe com isso. Mas tenha
propósito, tenha a visão, tenha o seu foco naquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Ele poderia ter se negado, ele não era judeu. Jesus também poderia ter se negado a subir na cruz, mas ele se entregou. Não tinha mais nada nele. Ele não carregou essa culpa. Ele cumpriu o chamado dele. Agora eu e você temos um chamado a cumprir. Eu queria chamar o pessoal que está fazendo curso de liderança para vir para o altar, porque eles estão nesse tempo de refinamento. Então podem vir para o altar. Mas se você não está no curso, você quer vir para o altar também, você fica na liberdade. Eu queria que apagasse as luzes já. O pessoal tem bastante liberdade nesse momento. Obrigada, gente. Eu queria que se você tivesse, né, se você realmente recebeu essa palavra, que você compreendeu, que você, né, faça essa oração. Fala, Senhor, eu quero me comprometer. Às vezes a gente não recebeu a palavra dessa forma, sabe? Às vezes a gente não compreendeu, às vezes a gente não enxergou o propósito. Ou se você percebeu que você tem vivido algo superficial e você deseja ir no nível mais profundo de crescimento. Se essa palavra tocou o seu coração e você de repente viveu muito tempo na zona de conforto, ou você não deseja mais viver nesse lugar, o altar também é para você. E eu queria que você fosse ousado em orar. O Senhor quer realmente que a gente saia desse lugar onde a gente pode controlar coisas, circunstâncias, ser chamado por cabeça, ser chamado de líder, viver a grande comissão com a sua totalidade, tem muitos desafios, e eu vivo na promessa de que Deus estaria comigo todos os dias. Eu vivo a promessa. Ela é minha âncora. No dia mal, ela é minha âncora. Deus está comigo. Quando vem os desafios da liderança, Deus está comigo. Deus está comigo. Eu não temerei o que me pode fazer o homem. Eu não temerei. Eu vou viver nesse lugar. Eu vou sair do barco. Eu vou viver uma vida sobrenatural que Pedro escolheu lá naquele dia onde Jesus falou assim: vem Pedro, vem Pedro. Porque ele queria viver algo diferente no Senhor. Ele se colocou naquela circunstância de perigo. E liderança é isso. É se colocar numa zona de perigo espiritual. E saber que o Senhor está lá perto de você para te puxar quando a água quiser te afundar. Não existe outro lugar. Qual outro lugar no Senhor nós poderíamos desejar viver? Se as palavras são difíceis, para onde nós iremos? Se a palavra nos desafia, para onde nós iremos? Nós correremos de encontro por desafio. Jesus não é um fantasma. Jesus é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é palavra de sabedoria. Ele é a presença. Ele é o amor. Ele é instrução para cada passo. Nós não andamos nas escuras. Nós andamos como luz do mundo. O sal que a terra precisa. E nós desejamos viver o propósito do Senhor com toda a integridade, com tudo que Ele pode trazer. Essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Os meus olhos viram a salvação.
luz para o mundo, esperança da terra. Jesus, e eu não sou mais eu, e eu não sou mais eu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais eu, e eu não sou mais eu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber. Jesus, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. E és a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo, não será um segredo, não será um segredo. Pai querido, nessa noite, nós estamos aqui, Pai, com uma oração urgente dentro dos nossos corações. Pai, o nosso clamor é que não restem para trás, Senhor, vidas que nós, Senhor, fomos negligentes em não salvar. Pai, tal qual é urgente essa palavra, Pai, queima em nós o chamado, arda em nós o chamado, Pai. Senhor, eu oro para que o Senhor encoraje e motive os meus irmãos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que haja uma compreensão de que a zona de conforto não é o lugar para se estar, Senhor. Nos leva, Senhor, até águas profundas, onde nós não controlamos, Pai, onde é necessário, Senhor, realmente emergir no Senhor. Oh Deus, eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, que tem, Senhor, se disposto nesse tempo a aprender e aprofundar as suas raízes, para que eles possam dar mais frutos no Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, capacita cada um, ministra seus corações.
Pai, eu oro para que a Tua palavra seja enraizada nos corações dos Teus filhos. Dirige, Senhor, o coração dos Teus filhos nesse tempo. Enche eles do Teu Espírito Santo. Coloque, Senhor, palavras reveladas pelo Teu Espírito para descedentar a fome e a sede dessa geração, Pai. Oh, Jesus, eu creio que o Senhor permanece fazendo. Eu creio, Senhor, que está aqui entre nós evangelistas, mestres. Oh, Senhor, use a vida deles, Pai. Pastores, Jesus, usa, Senhor, como canal de bênção nesse tempo. Senhor, eu oro, Pai, para que como igreja nós saiamos desse lugar de conforto e adentremos um lugar que talvez a gente ainda não tenha colocado o pé, Pai, mas a gente vai por causa da Sua palavra. É tudo o que precisamos, Senhor. Oh, Jesus, nós não queremos viver uma vida segura para esse mundo, Pai. Nós queremos nos aventurar no Evangelho de Cristo. Nós queremos testemunhar, Pai, do favor e da graça que o Senhor derramou já em nós. Esse amor que nos alcançou, que nos redimiu, que nos tirou das trevas e nos transportou para um reino de luz e de amor e de favor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, queremos ir nesse lugar em direção a esse chamado. Não queremos protelar e dar mais desculpas. Oh, Pai, nós cremos que é chegada a hora já chegou. Estamos aqui porque somos adoradores em espírito e em verdade. Oh, Deus, o Seu Evangelho é tudo que nós temos, Senhor. Ele é tudo que nós temos. Jesus é para nós a pedra angular. Oh, Jesus, nós queremos em direção ao Seu chamado. Ao Teu chamado, Senhor. Nós entramos, Senhor, nesse lugar de águas profundas como igreja, Pai. Oh, Jesus, nós sabemos que lá os desafios nos esperam, mas a Sua presença, Pai, ela vai nos abraçar. Ela vai se estender sobre nós, Pai. E lá, Senhor, nesse lugar nós encontraremos as almas que o Senhor quer salvar. Nesse lugar, o desconhecido, Pai, onde nós adentramos, Senhor. E como igreja nós avançamos. E como igreja nós vamos. E como igreja, Senhor, nós viveremos tudo o que o Senhor tem para nós nesses dias, Pai. E nós cremos que nós vamos sim, Senhor, ser testemunhas das Tuas grandes obras, Pai. Daquilo que vai começar a acontecer na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, nas indústrias, Pai. Eu declaro nessa noite, nada vai conter aquilo que o Senhor vai derramar nesses dias. Nada, agindo o Senhor, ninguém impedirá, ninguém impedirá. Oh, Pai, derrama mesmo, Senhor, nesse tempo, Pai, águas, Pai, que nos purificam, Senhor, águas, Senhor, que nos limpam, Pai, uma água sobre a terra, nós que somos vasos, moldados, Pai, por Ti, obedientes, Pai, maleáveis, Senhor. Nós não nos corrompemos junto com esse mundo, Pai, mas, Senhor, nós nos posicionamos e levantamos como igreja e dizemos com ousadia: sim, Senhor, conte conosco. Conte conosco como o Senhor contou com Isaías, Pai, porque nós temos um propósito, nós vemos a Sua face, nós temos em Ti um alvo, nós temos a motivação, Pai, necessária para o nosso coração avançar, Pai, e dizemos ao Senhor, e respondemos ao Senhor o Seu chamado: nós iremos, sim, nós iremos. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor aí. Glória a Deus. Glória a Deus. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber.
És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar, Jesus. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. Amém. Glória a Deus. Quem vai ganhar Arapongas para Jesus, dá um glória. Glória a Deus.